Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show da 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e o que nos conecta é que são grandes ofertas. Quero saber se você já baixou o app do amigo Giassi. Se não baixou, vai lá, Giassi Supermercados, baixa o app, tá bom? Você vai controlar todas as suas compras, belezaça. Além de tudo, você vai liberar ofertas exclusivaças, tá bom? No aplicativo do amigo Giassi. Tô vendo aqui, ó, cara. Tô com o meu aberto aqui, né? Tô com o meu aberto aqui, ofertas, clique em ofertas, você tem compras, a lista de tudo que você fez aqui, relatório completo, isso aqui é maravilhoso, cara, tá bom? Baixa o aplicativo agora do amigo Giassi, beleza? Inclusive você pode fazer compra, tem mais isso ainda, né? Uma grande novidade, um grande serviço pra você, mais um belo serviço do Giassi Supermercados. Tranquilaço? Quero saber se você já comprou o seu ingresso da Rush Fest e não comprou ainda. Tá batendo toca, né? Brasil Tropical apresenta a Rush Fest, o maior tributo ao Rush do mundo, é nosso, é daqui, Criciúma, Santa Catarina, Brasil. 3 atrações internacionais, Mike Massé, Moving Pictures e a Gasseur, além da banda da casa, Carolzinha Snow Dogs, com certeza o melhor cover, o melhor tributo ao Rush do mundo. Open bar de chopp e caipirinha, dia 13 de abril, tá pertinho, hein? Tá pertinho, menos de um mês. 13 de abril na Sociedade Recreativa Mampituba, ingresso na Menos Premium do Metropolitan ou no topedindoingressos.com.br. Patrocínio da Heraldo Construções, Borges Retífica, Pisolati Oftalmologia, Colina Volkswagen, Cicobi e Cervejaria Coruja, belezaça? E ela que tá aqui comigo, advogada, agora, especialista, língua solta. Na verdade, eu tava batendo papo com ela, uma anamnese aqui, só de fofoca. O que eu e ela conversamos antes, não pode pôr nada, pode pôr? Não, nem. Vai dar uma cadeiada, até uma Bela perde. Né? Tava aqui comigo aqui, Gabriela Schelp, Gabi aqui, prazer te receber, tudo bem? Prazeraço. Tudo bem, muito, mas bota prazer nisso. Tava louca pra vir, tá? Ah, para, pô. Porra, louca pra vir, nunca tinha sido convidado. Dizer uma sacanagem esse negócio. Agora eu subi na vida. Você não merecia, por isso. Merecimento aqui. Agora eu subi na vida, então... Olha, que falar em subir na vida, você é advogada, mentora de carreira política, consultora, assessora, professora, palestrante, mãe, irmã, filha, o que mais que você é? Tá, o que botar no rumo a gente assume. Você meio que não tem medo das coisas, né, Gabi? Você não dá muita bola, né? Não dá pra ter medo, medo ficou lá em outra encarnação, eu acho. Você sempre foi assim, desde pequenininha? Eu sempre fui encrenqueira. Você tem cara. Sempre fui encrenqueira. Eu lembro uma vez no colégio. Você tem cara de encrenqueira. Uma professora me botou pra rua na sala de aula e eu achei aquilo um absurdo. E eu cheguei na porta, assim, quando ela me mandou pra rua, cheguei na porta, virei pra trás. E disse assim: a senhora tem certeza que vai fazer isso? Ela disse: claro que sim, porque a sala é minha e eu que mando. Depois eu tenho muito mais pra falar da senhora que a senhora de mim. Bati a porta e saí. Mas você sempre foi de argumentar? Sempre. Nunca gostou de perder uma discussão? Não. Mãe me mandava pra dizer que me mandava pra fora de casa quando eu aprontava muito. Aí eu dizia: eu vou chamar o conselho tutelar, tu vai ver o que é bom. Acho que com 10 anos, cara, não faz isso aí, né? Porque filha da mãe também, né? Eu sou a tua mãe e digo: chama pra já te levar embora. Mas aí o auge do conflito todo, ela disse que não tava nem aí, que eu ia embora mesmo, botou a mala na minha frente. Ela fez isso aí? Botou a mala na minha frente, eu parei na frente do armário e eu desisti de ir embora porque eu não sabia o que levar. Falou: vaza, né? Vaza da minha frente. Por que você decide ser advogada? Diretamente por influência da tua mãe ou não teve... alguma vez ela te colocou no caminho e falou: não, você vai ser advogada, ou nunca? Assim, a gente nunca teve outro tipo de discussão dentro da minha casa, né? Era só né? direito, lista de credores, devedores da cidade, era só o que funcionava. Me lembro uma vez eu vi tua mãe nascer crise, o carro dela tinha uns 60 livros na parte de trás. Assim. Isso. Eu lembro dessas coisas, cara. Eu lembro assim, tinha uma pilha de livro assim, jogado assim, meio caído, assim, uns livros de direito, assim, caraca, velho. É bem isso. E aí esse final de semana eu tava falando pra ela, assim, todo mundo se divertindo na praia e tal. E eu sentada numa mesa com meu computador, agora não tenho os livros todos, né? Tudo online. E eu ali trabalhando, todo mundo se divertindo. Aí ela sentou do meu lado, eu disse: mãe, eu me tornei que eu mais temia. Porque eu tinha lembrança dela sentado, assim, nós todos nos divertindo na piscina. E meu pai fazendo churrasco e ela ali sentada no guarda-sol, na mesinha de plástico, com a máquina de escrever
escrever e uma pilha gigante de processo do lado. E dele pau a trabalhar o final de semana inteiro. E eu lá trabalhando o final de semana inteiro, as madrugadas inteiras. E eu falei pra ela, mãe, eu realmente acho que eu me tornei o que eu mais temia, o que eu mais criticava. A paixão pela política, ela vem desde cedo também ou não? Vem, nossa, muito cedo. Tá. Pra ter uma ideia, eu no colégio, né, muito pequena realmente, no colégio, eu já me envolvi em projetos sociais, tá? Eu participava muito pequena, tipo 7, 8 anos. Em projetos sociais, eu lembro que eu ia pro bairro Renascer. E ensinava as crianças a escovar dente, as mães a cortar unhas das crianças, lavar louça, cuidar da casa. E depois a gente fazia apresentaçõezinhas no colégio, nas creches. E aí, quando eu tava com 12 anos, eu resolvi me enfiar já assim, escola de formação política. Nossa, onde? E aí, Nova York, vai ter escola de formação política onde aqui? A gente tinha na época a Fundação Ulisses Guimarães, que era do MDB. Caralho! Né? Era uma outra época, né? E aí eu me enfiei lá dentro. Com 12 anos? Com 12 anos. Era ali atrás do Marista, no EJA. A troco de quê, filha? Então, a mãe, na verdade, sempre foi muito envolvida em política da OAB. Né? E eu participava de todas as campanhas, eu era a molequinha da campanha. Então eu lembro que eles me fantasiavam de campanha, eu ficava lá na frente da UAB, com uma camiseta aqui até o pé, com trança, com os adesivos no cabelo. Achava aquilo o máximo. E aí fechava o pau e eu achava o máximo a mais ainda, né? E aí eu dizia, gostei desse negócio de política, mas eu não tinha idade pra estar na UAB. Mas eu me encantei por aquele negócio. E aí a mãe tinha muitos amigos. E muitos amigos na política, tinha Ivo Carminati, aquela turma toda. E o Ivo dizia assim, olha, eu vou levá-la pra política, ele dizia pra mãe. Eu vou levá-la pra política. E não tinha jeito, a mãe não queria. Só que ela esqueceu que a minha família toda do passado era envolvida na política. O meu avô era amicíssimo de Getúlio Vargas. Né? Todo mundo da minha família era envolvido em política lá atrás. A geração dela é que desviou o rumo. E aí A geração dela foi trabalhar, né? A geração dela foi trabalhar. Né? E aí... Fala tu isso aí pra dar problema pra ti, pra mim não. Então... Fala tu. E aí eu fui... E aí eu resolvi, vou entrar nesse babado louco aí. E fui fazer a escola de formação política e logo em seguida fui ser cabo eleitoral, assim. Pedir voto mesmo. Não, pedir voto, entregar panfleto em avenida. Com 12, 13 anos. A minha mãe descobriu, ficou puta comigo. E aí disse assim, e essa história foi mais tempo. Eu lembro que o doutor Eduardo Moreira e a Ivane iam lá na minha casa no final de semana, ligavam pra mãe e diziam assim, a gente tá passando pra buscá-la. E aí eles passavam lá, me buscavam pra me levar pra fazer campanha. A gente fazia arrastão nos bairros. Assim, tá? E aí, quando fiquei mais velha, que aí a mãe achou que eu já tava indo longe demais com essa história. Uma vez eu tinha aprontado, sei lá o que eu tinha aprontado. E aí eu tava meio de castigo. E eu queria sair pra fazer campanha. O castigo era não poder fazer campanha. E aí eu tava proibida de fazer campanha. Caralho. E aí eu disse, não, mas eu vou. Aí eu combinei com o empregado da casa lá pra dizer que eu tava dormindo. E aí eu saí pra panfletar na rua e a mãe ligava pra casa e a funcionária dizia que eu tava dormindo. Daqui a pouco eu tô panfletando na rua, tava abaixo o vidro uma melhor amiga da minha mãe ali, eu entregando panfleto. Caiu a casa, né? Caiu a casa de vez. E aí eu acabei me envolvendo nesse mundo, até que teve uma campanha que eles me convidaram, eu já estava na faculdade, só que eu sempre trabalhei no escritório da mãe também. Sempre, eu trabalhava no escritório da mãe, estudava e fazia... Mas trabalhava de verdade ou só enrolava? Não, eu trabalhava, naquela época a gente não tinha as publicações online, os processos não eram eletrônicos, então assim, eu cuidava do arquivo, do escritório. Era muita logística física. Então, assim, eu cuidava do arquivo, as publicações todas vinham em jornal. E a gente tinha que ficar lá de caneta procurando o nome do advogado nas publicações. Perdesse uma página, perdia um prazo. Né? Então eu ficava lá procurando, grifava.
E aí recortava e entregava para o advogado, que aquele era o prazo dele. Você fazia uma clipagem. Exatamente. E eu lembro que eu chegava em casa assim toda preta, do jornal, moletom branco do colégio, era todo preto. Eu fazia clipagem na Secrisa. Então, aí ó, eu fazia clipagem no escritório. Mesma coisa, vai. Então assim, eu tinha as minhas funções ali. E depois... Só que eu sempre tive um anseio de trabalho mais aprofundado, porque eu era filha da dona, no fim das contas. Mas isso te machucava de alguma maneira, assim? Não. Era uma pressão de alguma maneira? Não nesse sentido, mas não me davam as responsabilidades que eu queria ter. Tá, entendi. Então eu tava ali fazendo a minha clipagem, fazendo as minhas coisas, e aí a mãe dizia assim: eu preciso que vá comprar um tecido, porque mandava fazer roupa, né? A gente mandava fazer roupa. Eu preciso que vá comprar um tecido ou buscar. Eu ficava meio de office girl ali também, e eu queria uma função, eu queria uma mesa minha. Queria responsabilidade. Eu queria cumprir horário, eu queria a minha mesa. E aí eu disse. E aí o tempo passou e eu estudando, trabalhando no escritório da mãe, fazendo campanha. E aí me convidaram para fazer, eu já estava na faculdade, me convidaram para trabalhar meio que de estagiária no jurídico de uma campanha. E eu fui, ficava toda tarde no jurídico da campanha. Na época a campanha era com fax. Todas as intimações da campanha a gente recebia por fax. Nossa. E aí eu ficava sentadinha ali do lado do fax, esperando as intimações, porque a gente tinha 24, 48 horas para responder. E às vezes o fax vinha de madrugada. Né? Então era uma loucura. Eu lembro desse inferno aí. Era uma loucura. E ali eu me encantei pela parte técnica da política. Que eu não tinha tido contato, eu tinha contato, claro, com a parte técnica de marketing, de negociações. Eu sempre participei de absolutamente tudo isso. Gostava do... Adorava. O negócio seguinte, esse candidato aqui é vereador, ele hoje tá com o fulano, mas amanhã ele acordava com os carros todos plotados do nosso candidato a prefeito. Porque tinha rolado negociação e não sei, e eu adorava participar daquilo. Então, fulano tá bem em tal área, a gente vai ter que criar uma estratégia para atacar lá e derrubar o fulano. E aí começavam as criações, e investe no Beltrano. Sim, e não sei, todo aquele negócio, todo aquele jogo. É a parte mais legal. E eu me encantava por isso. Do conchavo, da treta, da brigaçada. E aí eu descobri a parte do jurídico das campanhas, que tinha que andar ali junto, porque o jurídico criava a estratégia toda para eles irem para a rua e aprontar. Para poder, né? Exato. Então, era muito interessante. Porque não é só o papel, né? Não é só um processo, não, tem toda uma estratégia por trás. Mas você passou por todas as fases das campanhas jurídicas recentes agora, com todas as proibições. Todas. Eu comecei a primeira campanha, o primeiro jurídico de campanha que eu fiz foi em 2004. Mas eu acho maravilhoso essas campanhas, hoje não pode mais nada. Isso. Boa. Na época a gente podia muita coisa. Podia tudo. Na época a gente podia. E aí... eu lembro dos totens. Os totens. Que Criciúma tinha um totem do lado do outro na avenida. Exatamente. Tu lembra disso, cara? Exatamente. Foi... As placas com 4 metros quadrados. Os outdoors, tudo. Não podia nada. Não, e aí teve uma época que a gente tinha os bonequinhos, não é? Eu lembro que tinha o vampirinho, né? E vários outros personagens aí. Eu passei por todas as fases de campanha. E cada campanha muda muito, né? Sim. E aí foi onde eu disse, eu voltei, terminei a faculdade, trabalhei na prefeitura, saí da prefeitura, voltei pro escritório da mãe, disse, de novo, não é isso que eu quero. E aí eu fui, larguei tudo e fui estudar, fui fazer escola da magistratura, porque aí eu queria fazer concurso pra juíza. Não, pirei, né? Tá. Mas não deu nada, não deu certo aí. Não, nem tentei fazer a prova, né? Eu fiz a escola da magistratura, terminei a escola da magistratura, fui convidada para fazer a diretoria jurídica de uma campanha. Aí tu aceitou. Obviamente, né? A gente já volta aqui no Manos Radio Show com ela, fala mais como da cobra. Ela fala mais que o cara que vende a pomada do peixe boi no centro de Criciúma, que é isso? Pelo menos eu não fico lendo a Bíblia para te convencer a comprar. Não, melhor. Gabriela Schelp comigo, advogada, mentora de carreira política, consultora, assessora, professora, palestrante aqui no Manos Radio Show. É rapidinho. Eu já volto.
Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Olha que amanhã, finalzinho de semana, o Nações Shopping recebe a decoração temática Chopp Verde, tá bom? E show pra celebrar o St. Patrick's Day. Animal, cara, animal demais. Presta atenção. Sábado amanhã, sobe no palco a banda Mr. Ed a partir das 19h30 e domingão, beleza? Tem a Lady Di quebrando tudo a partir das 19 horas. Os eventos são gratuitos, acontecem na praça de alimentação do shopping e o Chopp Verde será encontrado no Santo Boteco. Então, amanhã e domingão tem St. Patrick's Day no Nações Shopping. Você é nosso convidado, beleza? Essa é a minha convidada de hoje, tá aqui. Ela é advogada, mentora de carreira política, consultora, assessora, professora, palestrante, filha da Miriam, irmã do Chelpão, que eu adoro, irmã do Chelpinho, que eu adoro. Que mais, Gabi Schelp? A mãe do Benjamin. A mãe do Benjamin, que eu não conheço. Benjamin eu não conheço. Eu conheço só é os um outros. furacão, igual o resto da família. Se arrependeu? Que tu achou que era o demoinho quando era pequeno e veio pior que você ou não? Ele tá me dando me dando de relho. Quantos anos ele tem? 2 anos e 5 meses. Idade maravilhosa, dos 2 aos 4 ali, você vai ver. Uma delícia. É que o dos 4 começa a criar personalidade, é muito massa, tá? A personalidade é legal. Cara. Não, mas é um gêniozinho que ele já tem, rapaz. Bom demais, né? Ô, Gabi, olha aqui. A gente tá falando de tantas coisas, eu e você. E uma coisa que eu queria falar com você sobre... Você é fundadora do Vamos Mulherar a Política, tá? O que você pensa sobre a obrigatoriedade de cotas de mulheres na política? Isso é necessário de verdade ou não? Acho que sim. Enquanto a gente... Porque é o seguinte, né? O ser humano é desgraçado de lidar. Enquanto a gente não faz ou pesar no bolso ou obrigar, ninguém faz nada. Tá? Então, lá em 96... foi criada a história de cotas para mulheres na política, sem qualquer obrigatoriedade. Sabe quando é que funcionou? Nunca. Quando foi obrigado? Quando botou a mão no bolso e disse assim, olha, não botou a mão no bolso ainda, né? Mas disse, se não colocar o número X de mulheres, que já está instituído desde 96, não, vai cair a chapa inteira. É o mesmo número? Sim, lá, a gente passou por 20%, depois chegou a 30%, tá? Mas os partidos não estavam nem aí, porque não tinha obrigatoriedade. Hoje não. Hoje se tu não coloca o número exato, cai a chapa inteira. Tu não consegue registrar a candidatura. Já vem a resposta do TRE, do TSE, dizendo o seguinte: não tem o número correspondente às cotas. Até porque a cota é de gênero, né? A cota não é das mulheres. A gente pode muito bem aí ter 30% homens e 70% mulheres. A cota é de gênero. A cota é de gênero, é 70-30. Não é cota de mulheres. Entendi. Né? Então, pode ser que uma hora inverta o jogo. A gente tem o hábito de dizer que é cota de mulheres, porque efetivamente temos menos mulheres, mas a cota é de gênero. Né? E aí, o Vamos Mulherar a Política vem muito para tentar educar o pessoal para que chegue num momento que a gente não tenha mais que ter cota. Então, mas você está educando os homens a aceitarem as mulheres ou as mulheres buscarem mais posicionamento enfrentando os homens? As duas coisas, tá? Primeiro, porque tem um mito que é que as mulheres não gostam de política, as mulheres não têm interesse. Esse é um mito. É uma máxima isso. Mas assim, tipo, sei lá, daqueles que tu fala 3 vezes o nome na frente do espelho, aparece a criatura. É mais ou menos isso. Não tem a menor lógica. Porque se nós formos olhar, por exemplo, pesquisas na internet sobre política, 62% são feitas pelas mulheres. Nos chats de discussões sobre política, a maior parte dos participantes são mulheres. A diferença é que a internet é um espaço que tu consegue participar democraticamente sem ter que sair de casa, sem ter que deixar todos os teus afazeres, porque a mulher tem inúmeras rotinas, né? Então, ela não vai sair de casa sem ter certeza que alguém vai ajudar os filhos na tarefa, que a roupa vai estar pronta, que vai estar toda a estrutura em casa pronta para ela poder sair. É bem diferente do homem. É muito diferente. O homem vai. A casa que se exploda, os filhos que se resolvam. Então, para a mulher sair, precisa de uma estrutura muito maior. E isso depende de dinheiro, isso depende de rede de apoio. E não tem. Então, quando a gente passa para a prática de tirar a mulher de casa e levar efetivamente para o campo de batalha, nós não conseguimos efetivo. Porque ela está presa sem a rede de apoio. Quer dizer, não é só porque os homens não querem.
Não. Não é? Não, só que a rede de apoio, ela tem que vir de homens e de mulheres. Né? Então, enquanto os homens também não se conscientizarem e as mulheres que estão ao redor de outras mulheres também não se conscientizarem a apoiar essas que querem ir, essas que têm interesse, a gente não vai conseguir levar. Você acha que a política brasileira ia ser menos corrupta, mais verdadeira, com mais mulheres? A corrupção, ela é inerente ao ser humano, né? Não ao homem e à mulher. Mas existem características específicas da mulher. Né? Por exemplo, capacidade de organização, multitarefa. O homem tem uma capacidade de enfrentamento em determinadas, de posicionamento em determinadas situações muito melhor que de algumas mulheres, tá? Mas nós temos mulheres aí, a mulher tem um jeito diferente de lidar, tem um jeitinho de lidar e conquistar as situações que o homem vai para o enfrentamento. Então ela vai conseguir conquistar determinados espaços, inclusive em políticas públicas internacionais, que o homem não consegue. Então, é necessário o balanço. É necessário o equilíbrio. E hoje, na política, a gente não tem o equilíbrio. Mas como é que você enxerga o cenário político feminino hoje do Brasil? Nós temos várias categorias, assim. Temos várias personalidades diferentes hoje na política. Porque no momento que a gente está em construção, nós temos ainda muitas mulheres na política que entraram por vias masculinas, né? Que não entraram por vias próprias, não eram interesse, ainda são muito marionetes de homens. Então nós temos sim mulheres com opiniões que seguem o próprio rumo, mas também temos muitas mulheres que ainda são marionetes. E isso é extremamente complicado. Só que é algo que vai mudar com o tempo, porque antes só entravam as mulheres que ou estavam ali para substituir o marido. E a gente não precisa ir longe. Quais foram as últimas notícias que a gente viu aí de Seif e Moro, por exemplo, os dois dizendo que se casados forem, vão colocar as mulheres, as esposas para concorrer. Então, isso é o absurdo do absurdo. Não tem o menor cabimento. Enquanto a gente tem que estimular que os partidos tragam mulheres que queiram, a gente continua nesse patriarcado. Isso é ridículo. Mas você acha que isso é inerente ao Brasil, à nossa cultura, ao padrão social que a gente tem, e essa mudança ainda é lenta? Ela é mais lenta do que deveria ser? A mudança é mais lenta comparado com outros países, porque a gente tem um investimento em educação muito baixo. Então, a conscientização de tudo isso não existe. Conscientização política, educação social é muito baixa. Claro que vem do nosso histórico, né? Se a gente for analisar o Brasil lá atrás, nós temos uma colônia de exploração. Não era importante para Portugal educar as pessoas que estavam aqui, né? Tinha que ser massa de manobra. Então nós crescemos enquanto Brasil aprendendo a ser massa de manobra e não se impor a determinadas coisas. Diferente de outros países, inclusive da América Latina, que alguém fala um A e tem panelaço do outro lado, né? Ou de países da Europa em que as pessoas realmente manifestam. Lá na França, lá os agricultores jogaram bosta no parlamento. Exato. Então assim, a gente vê a galera se matando na internet, mas sabe aquele meme dos cachorrinhos brigando que quando abre o portãozinho, acabou a discussão? Assim, todo mundo fica gritando na internet, mas quando tem realmente se manifestar, ir pra frente de um congresso nacional ou sair à rua pra se manifestar de verdade, não, a gente sai pra lamber bota de político. Mas, Gabi, Brasília já foi construída onde foi construída pra que ninguém chegasse. Era o plano. Quer dizer, não é que não fôssemos atacados pelos de fora, é pelos de dentro, Gabi. Sim. Isso foi Brasília. Claro. Então, assim, no momento que a gente teve um período na história do Brasil em que era mais interessante construir presídios do que escolas, porque o pensamento se nos pegarem, nós temos que ir para um lugar bom. Meu Deus, cara. Entende? E escola não é importante, escola não é interessante. Educação política mesmo, Deus o livre, acaba com a política do pão e circo, né? A gente ainda está lá na antiga Roma. Mas você sofre, por exemplo, com as personalidades políticas que você assessora nas campanhas que você faz, tentando modificar alguns pensamentos ainda machistas, patriarcais, sabe assim, esses pensamentos destrutivos. Você ainda vive isso? Eu hoje eu não sofro porque eu já tenho uma autonomia profissional suficiente para fechar o pau, né? Então não levo mais desaforo para casa. Falar o que você pensa. Pode
pode ser meu assessorado, pode ser meu mentorado, pode ser meu aluno. Mas ninguém contrata um advogado pra ele te puxar saco, filha. Contrata um advogado pra dar... tem, e como tem, meu Deus do céu, é impressionante, eu fico chocada. Você contrata advogado pra te dar facada, tem advogado que tem o rótulo do cara ali, né? Que é o advogado do cara, eternamente, e que vive pra aquele cara. Né, que vive para aquele político. É impressionante como tem advogado com rótulo. Eu nunca aceitei isso. Então eu sempre advoguei desde a extrema esquerda até a extrema direita, centro-esquerda, centro-direita. Eu sempre advoguei para todo mundo. Você advoga para político? Eu advogo para político. Eu dou aula para político. Eu faço mentoria de político. Né? Então, dentro da sala de aula, querem falar do STF, vamos falar do STF aqui na sala. Bota a sessão do STF no telão. Vocês já assistiram uma sessão do STF? Nunca assistiram? Nunca. Vocês sabem quantos ministros tem no STF? Então, vocês ficam enchendo a boca pra falar porcaria do STF. Entendeu? Vocês sabem o que eles estão discutindo ali agora? Ou vocês acham que eles só ficam discutindo os nhenhenhê que passa na manchete do WhatsApp que vocês veem? E aí eu bato a real assim na sala e a gente fecha o pau dentro da sala, e aí depois da avaliação vem lá 9,5, 10. Eu amo isso, porque alguém precisa ser sincero nesse jogo todo. Você tem que ser provocador, né? O professor mesmo tem que ser um provocador. Eu tenho que estimular eles a pensarem diferente e sair desse mundo em que as pessoas se educam por WhatsApp e fazem mestrado e doutorado pelo Google. Mas você é contratada pelos políticos para muitas esferas diferentes do processo político, imagina? Muitas. Então, por exemplo, eu tenho desde a parte de consultoria, né, em que ele quer tirar dúvidas, ele quer saber como fazer. Tem a parte de mentoria, onde ele quer construir algo. Né? Então, você ajuda na construção até da imagem dele também? Sim, tudo. Então a gente vai discutir bandeiras, a gente vai construir uma nova rota para esse político. Às vezes tá lá queimado, tá largado no mundo, estava desistindo do troço, ou não consegue mais voto, e aí a gente vai construir uma nova rota para ele. Vai ter que descobrir bandeira. Às vezes ele tá indo no fluxo de alguém a vida inteira e aquilo não tá mais dando certo. Entendi. Né? Como também chega o jurídico específico das campanhas. Mas também tem, assim, os processos pedreira que aparecem durante a campanha ou depois da campanha. Mas tem aquele que vem e diz: eu quero dar um jeito no fulano, levanta tudo. Vambora. Né? Pra entender a vida do cara. Isso. Ou diz assim: o meu opositor é aquele ali, eu preciso acabar com a campanha do cara. Monta a equipe que for aí pra destruir. Bonito isso. Pra tocar o terror. Você faz isso no rádio. A questão seguinte, né? Furo todo mundo deixa. A gente não vai fazer nada ilícito. Mas aí vai virar uma briga de quem tem o melhor advogado. E outra coisa, né? O Google não esquece de nada, né? Nada. O Google nada. É maravilhoso, né? Existe a jurisprudência do direito de esquecimento. O algoritmo não conhece isso. Né, cara? O Google, a memória digital é maravilhosa. Não, o algoritmo não conhece isso. E a questão é que entra nesse ponto quem tem o melhor advogado. E a gente começa uma batalha de verdade. É uma guerra jurídica antes de ser uma guerra social? Ela é primeiro uma guerra jurídica. Por quê? Porque a primeira coisa não desce pro play quem não está juridicamente aprovado. Então eu vejo erroneamente os partidos montando chapas, e isso aconteceu na última eleição de vereador aqui em Criciúma, um bafafá que teve uma pessoa que estava com até Maria da Penha e tal, medida restritiva, e aí teve que ser retirado da nominata. Então, não leva pro teu partido, nem filia quem já está com problema, quem não está com as certidões corretas. Então o primeiro passo é um diagnóstico. O primeiro passo para saber. É um diagnóstico simples, né? Super simples. Levanta absolutamente tudo. 3, 4 informações ali já dá um geralzão. Nada que nome, CPF, nome de pai, nome de mãe, data de nascimento não resolva. Pois é. E aí a gente faz um diagnóstico daquelas pessoas para dizer: olha, vamos colocar essa pessoa no play ou não vamos? Então a primeira parte que a gente tem que decidir na política toda é essa análise, e se a pessoa tem um escândalo ou tem um ponto muito fraco ali que vai cair na boca do povo, a gente tem que analisar. A gente consegue gerir essa crise? Se a gente consegue se sair bem, surfar bem nessa crise, a gente vai colocar a pessoa. Então a primeira coisa que tem que acontecer é essa análise, para depois
a gente vir pro resto da construção. Não adianta a pessoa ter um histórico maravilhoso, bandeiras maravilhosas, um envolvimento com a sociedade fantástico e a gente trazer ela não conseguir brincar. Não é? Por quê? É difícil para as pessoas entenderem isso, porque a gente fica vendo uma política muito assim, é o posto de saúde, é a polícia na rua, esse tipo de política. Estrada, né? Isso. Só que isso não é política, isso é obrigação dos governos. Então, enquanto a gente ficar pedindo isso, né, como se fosse um favor, saneamento básico, remédios, atendimento em hospital, e a gente fica lidando na política como se isso fosse a política e como se isso fosse uma vantagem eleitoral quem faz ou não faz isso, quando isso é, no mínimo, obrigação. Né? No mínimo. Obrigação eu tenho de fazer intervalo, já volto. Gabriela Schelp comigo aqui, advogada, mentora. Meu Deus, agora a gente entrou na parte boa do conchavo, da treta. Mas isso tudo é listo. Rapidinho eu já volto aqui no Manos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, as tretas políticas nos conectam. É isso que a gente gosta. Eu trouxe ela aqui para saber de treta. É uma coisa legal. Eu quero saber de treta, Gabriela Schelp. Gabi, o que você vai me contar que ninguém conta? A gente tá falando das coisas listas realmente na construção da campanha, mas quando você fala o que você tá falando, dessa campanha jurídica que ela inicia muito antes da campanha, do pedir voto, isso também não faz com que as pessoas tenham mais ranço da política ainda? Sabe, quando você fala o que você está falando para mim, não estou dizendo que a culpa é sua. Não, né? Mas para, a pessoa vai levar, peraí, mas esse sistema nojento, olha só, começa lá atrás e tem uma guerra que a gente não vê. Isso também não contribui. O pior é que, assim, todo mundo finge que não vê. Porque todo mundo vê. Somos todos hipócritas. No fundo. Que todo mundo vê essa batalha o tempo inteiro. Por exemplo, terminou a eleição de presidente, acabou a eleição? Não, todo mundo continua. Continuou o comício, continuou a guerra na internet. Então, a batalha, e é processo daqui, processo de lá, a guerra continua. Pedido de impeachment, não para. A guerra continua, nunca para. Quem é que tá por trás disso? Né? Tem o marketing e tem o advogado. Não é a galera que tá lá no cercadinho, não é a galera que tá lá no acampamento, na frente da Polícia Federal, fazendo greve de fome, que tá... Não, é o advogado e o marketing. Mas o advogado, ele acorda no meio da noite e fala, vou foder com o cara aqui. Não. É assim, a cabecinha fica trabalhando assim, aqui acho que é legal, dá um probleminha pra ele. Se ele estiver sendo bem pago, ele vai acordar no meio da noite pra isso. Olha, mas não tinha pensado aqui. Aqui eu acho que incomoda ele. Isso. Tem isso tem mesmo. Tem muito isso. Muito isso. Como tem muita coisa que chega, que a gente diz assim, pá, isso aqui nem vale a pena mexer. Não tem sentido. Isso aqui isso aqui deixa passar porque a gente vai fazer também. Tá, entendi, tá, não tem problema. Olha aqui, e como palestrante, até onde você vai? Vamos lá. Eu quero, como palestrante, por mim, eu quero dominar o mundo dando palestras. Mas tudo varia do tema, tudo varia do ambiente. Mas qual é o tema mais confortável? Como você vai? Na política não tem tema confortável. Tá? Na política, primeiro que eu não gosto da zona de conforto. Né? A zona de conforto, pra mim, ela é sem graça. Ela não te faz crescer em nada. Eu gosto de perguntas desafiadoras. Eu gosto de ser perguntada no meio da galera toda pra falar de uma situação cabulosa. Né? E eu vou dizer, olha, eu tenho o meu ponto jurídico, né? Vocês não vão ficar aqui achando que eu sou comunista ou sou extrema direita, né? Uns dizem que eu sou nazista, outros dizem que eu sou comunista, mas eu vou dar a minha opinião jurídica, a minha opinião técnica. A minha opinião pessoal, aí a gente conversa tomando vinho. Entendi. Não é mas a minha opinião jurídica. E não interessa pra mim se é aliado, se não é aliado. Eu não tenho aliados nesse momento. Eu nunca tive as costas quentes com política, entendeu? Entendi. Eu nunca tive o político que me botou aqui, que me botou ali. Sempre foi com muita luta e mostrando competência.
Então, eu não tenho medo de falar de determinadas situações. Então, se eu tenho que falar, por exemplo, de um projeto que foi aprovado, que vai trazer milhões e não sei o que, eu digo, olha, a ideia do projeto é fantástica, mas a técnica legislativa dele tá uma merda. Tá ruim demais. Tá, dava para anular esse projeto em 2 tempos, só que a política não deixou anular. Mas eles vão ter que se virar com o Tribunal de Contas. Então, não interessa se eu dei parecer lá, muitas vezes a gente tem que dar um parecer, né? Eu dou normalmente o parecer que eu imagino, que eu concordo, não fico dando parecer jurídico, que não. Porque uma coisa é o parecer jurídico, a gente tem que ter responsabilidade no parecer jurídico, se tá certo ou se tá errado. E outra coisa é o voto político, que é completamente diferente. Então, o jurídico, ele tem a responsabilidade de dar o parecer conforme a lei. Agora, eu posso muito bem dar o meu parecer aqui e instruir o meu candidato a dizer assim, ó, meu parecer jurídico é esse, mas politicamente para ti é vantajoso fazer de tal jeito. Então eu posso muito tranquilamente, com base em dados, com base em pesquisas, com análise de números aí, instruir ele para ir ao outro lado que não o meu parecer jurídico. E nessa construção, por exemplo, da sua figura como advogada política, né? Existem manchas, por exemplo, e não manchas provocadas por você. Porque a partir do momento que você assina com um lado, você também vai gerar inimigos. Tu sabe que eu já passei por situações. Ou não? Sabe que eu passei por uma situação muito engraçada. Porque tem algumas coisas inegociáveis para mim. E apesar do mundo político ser um mundo cheio de nuances não muito claras, né, o respeito para mim é fundamental. Eu sempre trato o outro, apesar de repente, ganhar um processo e derrubar ele. Eu lembro que uma vez eu ganhei um processo que foi o primeiro no Brasil, que foi de abrir a janela partidária para o pessoal do União Brasil. Né? Já tinham entrado com alguns processos, teve a fusão entre o PSL e o Democratas, e já tinham entrado com alguns processos tentando caracterizar a infidelidade partidária para as pessoas saírem do partido que tinha acabado de se criar, e perderam várias ações, e eu fui lá e ganhei a primeira ação do Brasil. E foi uma enxurrada, porque aí criou jurisprudência de gente saindo do União Brasil. E eu tinha um contato com o presidente estadual do União Brasil, a gente se dava relativamente bem, e eu fui lá, ganhei a ação, me saiu assim, né? Abriu a porteira e saiu a boiada toda do União Brasil. Você foi amada, então. E aí logo em seguida, assim, uns 2 meses depois, me convidaram para um café da manhã num hotel. E eu sabia quem estaria no café da manhã. E eu sabia que estava esse presidente, que devia estar, assim, tendo pesadelos comigo diuturnamente. E aí eu disse, não, quer saber, eu vou. E eu sentei na frente dele e eu disse assim, e aí, tudo certo? Aí ele olhou pro lado e disse assim, vocês podiam ter pelo menos me dito que o meu café da manhã era com meu algoz. Meu algoz, Aí eu olhei pra ele, nossa, que drama. Eu te dei a oportunidade de me contratar. Tu não me contratou, o outro lado me contratou, eu fiz o meu trabalho. O problema foi teu, né? O problema quem criou não fui eu. Eu criei a solução para quem me contratou. Né? E tudo certo. E hoje a gente se dá super bem. Existe respeito. Eu deixei clara a situação. Eu faço o meu trabalho. Mas você já pagou mais por opiniões pessoais do que por posições jurídicas? Eu normalmente pago pato por opinião pessoal. Eu sei. Eu pago pato pela língua. É impressionante. Eu te ouvi um ano na minha concorrência aí. Meu Deus do céu, sabia? Eu pago pato pela língua. É um negócio assim. Mas você já falou alguma coisa que foi muito longe? Porque a esfera local, beleza, tá? Gira confusão aqui, a gente tá aqui, entendeu? Mas que acabou indo muito longe, te prejudicou de alguma maneira ou não? Assim, teve o que eu falei. E teve o que disseram que eu falei, que é bem diferente. É bem diferente. E eu gosto de falar em público.
Eu adoro falar em público, né? Tanto as palestras, as aulas, eu normalmente tenho cento e poucas pessoas dentro da sala de aula. Eu gosto de falar em público. Sabe, tem um chefe meu, que eu não vou dizer quem é, mas ele me ensinou uma coisa muito legal. Ele disse, um dia que você for discutir com alguém, brigar com alguém, uma negociação dura, sempre leva uma testemunha contigo. Isso! Cara, leva uma testemunha. E aí eu gosto de ter audiência, né? Eu adoro ter a audiência para ouvir as coisas que eu falo. Pra depois ninguém dizer que eu falei de outro jeito. Porque aí eu tenho responsabilidade sobre o que eu falei. Beleza. E aí aconteceu uma situação de eu falar uma coisa e a pessoa dizer que eu falei outra, né? E usar essa situação ao seu favor para me tirar de um determinado espaço. Ok, eu fui tirada de determinado espaço, mas tá tudo gravado que eu falei. Então, as gravações já chegaram onde deveriam chegar, né? E eu fico muito tranquila porque eu falo. O que eu tenho que falar, que eu falo... se eu tiver que falar, eu vou falar na rádio. Ou seja, eu tô falando pra pessoa, se ela quiser ouvir. Né? Eu não falo pelas costas. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho imaturo. Eu acho que com o que eu trabalho e com o público que normalmente eu alcanço, inclusive pessoalmente, eu tenho que ter muita responsabilidade, inclusive sobre as minhas opiniões. E eu não dou opinião sem conhecer a situação. Entendi, mas não vai jogar Não vou, eu vou dizer assim, cara, tu me dá aí uns dias pra eu estudar sobre essa situação, deixa eu entender. Ou, por exemplo, começa a falar, na minha cidade aconteceu não sei o que, que tu acha? Aí eu digo assim, tá faltando peça nesse relatório. Né? Essa história não tá batendo muito, tá faltando alguma peça, me traz a situação com dados, me traz a situação no papel, eu vou analisar e vou te dar a minha opinião. Vou ver até onde vai. Vou ver até onde vai. E aí eu falo. Então assim, eu não fico entrando em barca furada também. Gabi, não dá tempo pra mais nada, filho. Acabou aqui. Não acredito. Não para de falar, pô. Acabou. Prazer te receber, tá? Fico muito feliz de você estar aqui comigo. De verdade, gostaria muito de ter você comigo mais perto das eleições pra gente falar do que tá vindo, sabe? O que pode, o que não pode. Onde é que vai dar problema. E tem um monte. Eu gosto disso, sabe, galera? Toma cuidado com isso. Vamos fazer isso aí? E o eleitor, né? O eleitor tem que aprender também, né? Bom, lá, né? Tem Vamos ajudar a educá-los, pode ser? Vamos, bora. Gabi, super topo. Entra lá, procura no Instagram, Gabriela Schelp, facinho, tá? SCHELP. Gabriela Schelp, procura lá, tá bom? Se você gosta de uma treta, chama ela, que você vai resolver. Prazer te receber, tá? Prazer também, amei estar aqui. Bom demais, Gabriela Schelp comigo. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. E gostando ou não de política, ela influencia a tua vida diariamente.